Bom dia, turminha do sexto ano. Aqui é o professor Adlon Pimentel, professor de matemática de vocês. Estamos na nossa 14ª semana. Hoje, dia 19 de agosto. Vamos fazer uma revisão sobre números primos. Esse assunto é muito importante, né? Então, só para dar uma revisada, chamamos de número primo um número natural que possui dois divisores, um e ele mesmo. Lembrando que o número 1 não é um número primo, porque o número 1 ele é divisível por 1 e, e ele mesmo acaba sendo 1. Então não pode ser, né, os dois uns. Né? O número 2 é primo porque ele é divisível por 1 e por 2. São dois números diferentes. Então por isso que ele é um número primo. O número 1 não é considerado um número primo. Ok? É bom lembrar isso. Como saber se um número é primo? A gente viu na aula passada que a busca por números primos é bastante comum na matemática. Quando dividimos um número por outro, o resultado é exato, ou seja, não deixa resto, esse número é chamado de divisor. Para identificar se um número é primo ou não, precisamos conhecer quais são os divisores desse número. Caso esse número tenha exatamente dois divisores, um e ele mesmo, ele é primo. Caso contrário, ele não é primo, ele é chamado de número composto. Ok? Então vamos lá. Exemplo de número primo, a gente viu até na aula passada, né? O número 12. Ele não é primo. Por quê? Porque ele é divisível por vários números. É divisível por 1, por 2, por 3, dividido por 4, por 6, por 12. Então são vários divisores. Tem quantos divisores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Só é número primo aquele número que tem só dois divisores, 1 e ele mesmo. Já o número 17 é primo, porque ele só tem dois divisores. Você não consegue dividir o 17 por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8. Você só consegue dividir por 1 ou por ele mesmo. Então ele é um número primo. A gente viu isso na aula passada. Então, 2, lembrando, o 2 é o único número par que é primo. Todos os outros são ímpares, né? Os outros números primos são ímpares. Então, 3 é um número primo, 5 é um número primo, 7 é primo, 11 é primo, porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, que é 11. 13 é primo, porque só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. 71 é primo, porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, observações. 1 não é um número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, 2 é o único número primo que é par. Os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então, quando você encontra um número primo e aquele que não é primo, como é que ele é chamado? Número composto. Então, exemplo, 15 tem mais de dois divisores. Então, 15 é um número composto. Né? Então, números compostos, só para a gente aprofundar um pouquinho mais. Quando o número natural não é primo, possui mais do que dois divisores. Né? Então vai possuir mais do que dois divisores. Nesse caso, ele é denominado número composto. Veja os exemplos. 30 é um número composto, pois tem os seguintes divisores: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Então ele é um número composto. 6 também é um número composto porque ele tem 4 divisores: 1, 2, 3 e 6. Né? Então, um número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, e o número composto vai ser aquele que é divisível por 3 ou mais números diferentes, né? Relembrando, números primos, números maior do que 1, que só tem dois divisores, o número 1 e o próprio número. Números compostos, números que têm 3 ou mais divisores. Pronto, hoje a gente fez a nossa revisãozinha, vou passar a atividade para vocês, vocês vão responder. Semana que vem a gente vai ver como é que a gente identifica os números primos de 1 até 100, usando o chamado crivo de Eratóstenes. É bem interessante isso aí, certo? Isso aí vai ficar para a próxima aula, para não confundir muito agora, ok? Então, um abraço para cada um de vocês e até semana que vem. Tchau!